Olá, muito boa tarde. Muda o chip é a proposta que o Corpo Nacional de Escutas faz ao grupo de escuteiros mais velhos da 4ª secção, que tem por patrono São Paulo. Um projeto que se inscreve entre os muitos que recriam dinâmicas pedagógicas e que são um ponto de partida para a análise à liturgia de domingo, que hoje vai ser proposta pelo Padre Luís Marinho, que é assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas. Boa tarde, Padre Luís. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado por estar connosco. De facto, acredito que os escuteiros, como toda a sociedade, todos os setores, se vão recriando nas circunstâncias em que vivemos. Um movimento que vivia do encontro, de acampamentos, de reuniões, de que forma é que se está a reequacionar e a recriar? O movimento vive essencialmente de relações. Relações que se alimentam entre as pessoas, entre crianças e jovens e adultos e as suas comunidades. Neste momento, trata-se de alimentar, de cuidar destas relações da maneira que é possível, que a realidade nos impõe. Nós não criamos a realidade, nós não a fabricamos por nossa vontade, nós assumimos-la, integramos-la e adaptamos-nos às circunstâncias. Mas tem um movimento, essa dimensão muito concreta das relações no encontro físico, no encontro com a natureza. Sem dúvida nenhuma, que esse é o espaço onde o escutismo acontece e atualmente trata-se sobretudo de usar os meios digitais, todos os meios que estiverem ao nosso alcance, sinais de fogo, código de Morse, tudo o que for possível. E aí possível. vocês são muito criativos sempre, não é? Exatamente, exatamente. E através do online, sim, conseguimos fazer com que os encontros se prossigam, a relação dos adultos com as crianças e jovens se recria neste contexto. O Muda o Chip é uma destas muitas propostas que temos feito para alimentar precisamente estas relações. E já vamos a essa proposta que é feita. Estava aqui a pensar e olhando para o Padre Luís Marinho assim fardado com o lenço de escoteiro, que se calhar já há algum tempo que não acontecia. É evidente. Eu, pessoalmente, tinha usado a última vez em dezembro passado na Cerimónia Nacional da Luz da Paz de Belém, da Partilha da Luz da Paz de Belém, que pôde acontecer presencialmente, de modo muito adaptado, na Sé Catedral de Vila Real. É verdade que mesmo em algumas das nossas reuniões pelas vias digitais também pomos pelo menos o lenço ou a camisa para tornar mais visível esta identificação com o movimento. Ao longo dos últimos meses, onde foi possível, houve atividades presenciais, houve reunião nos pequenos grupos, e pronto, a farda precisa de... Em tempos normais seria todas as semanas, Claro. ou mais do que uma vez. Exatamente. Esta atividade Muda o Chip, em que é que consiste? Qual é a proposta que é feita e que, como referia, é a tal 4ª secção, não é? O grupo mais velho. Exatamente. Esta é uma proposta do nível nacional do CNE para toda a associação. Acredito e tenho a certeza que existem a nível regional ou a nível local outras propostas para a vivência do Dia de São Paulo, como sempre acontece à volta dos dias de cada um dos padroeiros das secções. Este ano em concreto, a propósito do padroeiro da 4ª secção, São Paulo, a Secretaria Nacional Pedagógica e uma equipa da Pedagogia da Fé, então faz este desafio, Muda o Chip, que tem, digamos, 5 palavras fortes, a partir do acrónimo da palavra Paulo. A primeira é pensa no que queres mudar, assume uma contrariedade, une laços e muda o chip, levanta-te e vai, age, e finalmente ora por ti, ora por quem te rodeia, mas principalmente por quem mais precisa. Tudo isso vai acontecer num ambiente familiar?
Tudo isto vai acontecer a partir deste mês de janeiro. Há um formulário de inscrição onde os caminheiros isoladamente ou em clã se podem inscrever nesta atividade e recebem em casa o material de apoio para a desenvolverem ao longo de todo o ano escutista, quer dizer, até ao fim do próximo verão. Não é uma atividade de um fim de semana ou de um dia, é uma proposta que visa enriquecer o seu progresso. Não é? Cada caminheiro, cada clã pode assumir esta proposta como um enriquecimento ao seu programa educativo, ao progresso que estão a fazer, dependendo da idade e da etapa do progresso em que se encontram. Com atividades concretas, a partir dessas atitudes que são propostas? Exatamente, há todo um imaginário que se construiu com a figura de São Paulo, com uma história de um Paulo dos tempos modernos, e depois são estas 5 etapas que são para fazer ao longo do tempo, 5 desafios que são sinalizados por marcos que eles têm que desenvolver, visando assim não só assumir a realidade, a sua realidade, o seu mundo, mas ligarem-se com os outros, criarem momentos de partilha em clã, que é um pequeno grupo dos caminheiros, para aprofundarem, para identificarem aquilo que querem, que precisam de mudar. À imagem do Paulo que, no caminho de Damasco, muda a sua vida. Algumas outras propostas que têm pensado para as outras secções? Sim, para todo o CNE, desde março passado, desde que começou a pandemia, na verdade reinventamos-nos, criámos um site que se chama Escutismo em Casa, que foi enriquecido com uma panóplia de propostas muito diversificadas. São 19 projetos, 90 desafios, 20 ferramentas de apoio, 50 elementos numa equipa que construiu todo este processo e teve até este momento cerca de 400 mil visualizações e 60 mil utilizadores. Quer dizer que tudo isto teve um impacto significativo na associação. Todo este material continua aí disponível para vivermos agora este tempo de confinamento, que ainda não temos a noção exata de quanto tempo vai durar, para estimular a que cada agrupamento se mantenha ativo, adaptando-se às circunstâncias, mas que as relações, o escutismo continue a alimentar-se. Ao nível nacional, é muito esta a direção que queremos imprimir, de estimular os agrupamentos, as regiões, a manterem-se ativos, a manterem-se ligados, a cultivarem o escutismo nas circunstâncias que atualmente são possíveis. Esse é o segredo para que, enfim, num regresso a qual normalidade for, se mantenham ainda as redes, se mantenham as ligações entre os escuteiros que antes aconteciam muito no terreno. Exatamente. Nós temos a convicção, acho que todos temos a convicção na sociedade, de que vamos sair transformados desta pandemia, que ela vai ter impactos na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na associação que é o CNE. Estamos a estimular muito, até com um projeto que está em desenvolvimento, que se chama Bolota, a que cada agrupamento faça uma análise cuidada da sua realidade, veja os instrumentos e as forças que estão ao seu dispor, para ir preparando progressivamente este regresso às atividades presenciais, para ir integrando o impacto da pandemia na sua atividade. E, portanto, são um conjunto de recursos pedagógicos, recursos de comunicação, recursos organizativos que os ajudem a pensar o que é que nós podemos fazer para fazer crescer o escutismo na nossa realidade local. Esse pode ser o problema. O recomeço pode acontecer com um número menor em cada agrupamento, com uma configuração diferente que cada agrupamento possa ter. Estamos muito convencidos que sim, que a pandemia está a ter e vai ter
um impacto real. É verdade, a pandemia é uma espécie de revelador. Maximiza, porventura, realidades que estavam um bocadinho escondidas. Cada agrupamento terá necessariamente que olhar bem para a sua realidade, não para maldizer a pandemia, não para maldizer o confinamento, mas para integrar esta realidade nas suas dinâmicas locais e, portanto, que os ajude a levantar um bocadinho a cabeça, a olhar à volta, a olhar para dentro, ver quais são as suas forças, que recursos adultos têm, mas ver na sua realidade quem são outras crianças e jovens que, porventura, estarão à espera de serem convidados e interpelados para viverem a aventura do escotismo. Nós não podemos descansar numa realidade, por sinal, grandiosa, que é o escotismo, que é o CNE, mas temos que nos pôr nesta atitude muito proativa de convidar, de interpelar. Eu lembro muito daquela passagem do Evangelho dos trabalhadores, que aquele senhor vai contratando as diversas horas do dia e chega à última hora e pergunta: porquê que estáis aqui sentados? E eles respondem: ninguém nos contratou. E esta iniciativa do convite, creio que terá que passar muito também por todos os nossos dirigentes. E é sem dúvida a forma de fazer deste tempo também uma oportunidade de renovação e de crescimento que o CNE enfrenta. Nós neste programa reservamos sempre algum tempo para olhar outras interpelações, as que nos surgem através dos textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo. Proponho que escutemos o texto do Evangelho para depois ouvirmos a análise que o Padre Luís Marinho nos vai fazer. Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Padre Luís Marinho, que mensagem nós, e para as circunstâncias também que vivemos, não é? Que mensagem podemos encontrar aqui neste texto do Evangelho? Pois, o excerto que é proposto neste domingo é tirado do capítulo 1 do Evangelista São Marcos, que já ouvimos uma parte no domingo passado, e que demonstra, sobretudo, a força de Jesus que irrompe no Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, primeiro convocando os discípulos que, como nos era dito, deixaram as redes e o barco e seguiram Jesus. E hoje, com esta presença de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, o seu ensino, a mim chama-me a atenção as duas vezes em que é referido que as pessoas reconheciam que era uma doutrina porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. E no último versículo, uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E por outro lado, também é dito como as pessoas, ao ouvirem Jesus, se maravilhavam com a sua doutrina e ficavam admirados, que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? É muito significativo o impacto que a presença, a pessoa, a palavra de Jesus tem nos seus ouvintes. Diz-se na carta aos Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É isso que vemos em ação nesta cena do Evangelho. Penetra
corta, faz marcar um antes e um depois na vida daqueles que o escutam. E é de facto, eu acredito que a relevância que a doutrina tem, mas só por si ou pelos gestos de que é sempre acompanhada? É exatamente, é a palavra e o gesto. É a palavra que é performativa, que faz acontecer. Não é um falar, não são palavras vãs, ditas no ar, que nada acrescentam à vida, mas são palavras que fazem acontecer. A palavra de Deus é criadora, não é? É a palavra de Deus que cria o mundo, não é? Que o faz acontecer. É a palavra de Deus que é recriadora quando nós a ouvimos. Aliás, é interessante ir ao sentido etimológico da palavra autoridade. Não é? A autoridade vem de autor, vem de augere. Augere significa fazer crescer, aumentar. Ora, é exatamente a autoridade que aqui se revela, não uma autoridade que é um poder, que se impõe, que diz a última palavra, mas é uma palavra que abre para a vida, que faz crescer a vida. Aliás, vemos-la precisamente no texto do Evangelho, como Jesus expulsa este espírito impuro. Cala-te e sai desse homem. E isto acontece. Vemos a força da autoridade que liberta, que cura, que abre. É de facto transformadora, não é? Transformadora, exatamente. É muito interessante como, mais das vezes, nós quando pensamos em autoridade, pensamos porventura ou na polícia, ou... Mas sempre no poder, ou relacionado com o poder. Sempre relacionado com o poder. Aquele que tem a última palavra. Mesmo até no sentido eclesial do exercício da autoridade no interior da comunidade eclesial. Ora, aqui é bem claro como a autoridade é aquela que abre para outras relações, que não concentra sobre si mesmo para criar uma legião de fãs, ou de admiradores, ou de seguidores, de um exército profundamente alinhado que obedece, mas uma palavra que relaciona e que abre para a relação. Nesta nossa análise temos ainda a oportunidade de comentar as outras duas leituras, que são escutadas nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é do livro de Deuteronômio, com esse anúncio de Moisés ao povo. Que mensagem também aí surgiu com a autoridade de Moisés? A autoridade de Moisés, exatamente aquele que conduz o povo em nome de Deus, aquele que anuncia um profeta que há de vir. Cá está precisamente esta passagem, não é? Moisés exerce a sua autoridade não para concentrar em si um poder, mas para abrir o povo a um outro que vai falar também em nome de Deus. E exatamente é dito que este é um profeta como eu, a ele deveis escutar. E exatamente a força da palavra de Deus, que se diz através de palavras humanas, e o profeta é isto mesmo, não é? Que é capaz de dizer uma palavra compreensível. Como se diz exatamente no livro do Êxodo, Deus fala aos homens como a um amigo. E o profeta é aquele que vem, em nome de Deus, falar uma palavra compreensível, mas ao mesmo tempo uma palavra com autoridade, precisamente, diante da qual se é preciso decidir. O texto do livro de Deuteronômio diz exatamente que porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Quer dizer que é preciso decidir-nos diante daquilo que ouvimos. É um desafio, um apelo de liberdade a que o ouvinte se decida diante desta palavra.
porque ela não é banal. E acredito que também não seja banal a palavra de São Paulo, que está na Carta aos Coríntios, que se escuta na segunda leitura, com essa preocupação de ter em vista sempre o que mais convém e pode unir ao Senhor sem desvios. É o propósito de sempre de São Paulo, que já evocámos aqui também como patrono da quarta secção dos escuteiros. Sim, ouvíamos no domingo passado um excerto deste mesmo capítulo 7º da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo diz esta frase que eu acho que é a chave de compreensão. O tempo é breve. Né? E, portanto, diante deste tempo breve, há uma certa urgência a decidir-nos, a não adiar, a não deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. O texto que ouvimos este domingo, falando da conveniência do ser casado ou do ser solteiro, deve compreender-se diante desta mesma chave. É preciso decidir-se, é preciso fazer escolhas, sublinhando que aquilo que é decisivo é unir-se ao Senhor sem desvios. Haverá muitas formas, muitos caminhos, muitos estilos de vida para o fazer, mas isto é aquilo que está ao alcance de todos. Unir-se ao Senhor sem desvios. É por isso também que São Paulo é patrono da quarta secção, também por esta mensagem forte. É exatamente isso. Na quarta secção estão os jovens entre os 18 e os 22 anos. É aquela fase da vida onde se fazem escolhas, onde se tomam decisões que no fundo vão marcar o resto da existência. E ao propormos o São Paulo como padroeiro da quarta secção, é exatamente isto que estamos a propor. Decide-te. Decide-te. Muda o chip, é a frase forte desta atividade. Decide-te, não adias. Não ponhas nas mãos de outros aquilo que é da tua responsabilidade. Não vendas a tua liberdade por nenhum preço. Depende de ti. Está na hora. Exatamente. É esse, de facto, o desafio que é feito também aos escuteiros e a quem escutar estes textos. Agradeço, Paulo Luís Marinho, ter apresentado aqui no programa Eclésia as mensagens da liturgia deste domingo e também as atividades do Corpo Nacional de Escutas nesta reinvenção constante que estes dias exigem. Muito obrigado. Obrigado, e felicidades para o trabalho de apostolado. Mais logo, é na rádio, na Antena 1, que voltamos à sua companhia, numa semana em que várias dioceses de Portugal partilham o percurso de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Desejo-lhe uma ótima tarde, por casa, a cuidar de si e de todos. Até amanhã, se Deus quiser.